Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 26 do nosso podcast. E neste episódio nós vamos conversar sobre embargos de declaração, o cabimento desse recurso, mas sobretudo o cabimento do recurso no caso de omissão relacionada à tese firmada e julgamento de casos repetitivos e incidente de assunção de competência. E vamos tratar na parte final do episódio de um problema interessantíssimo que diz respeito ao cabimento dos embargos de declaração quando a tese tiver sido firmada do julgamento de casos repetitivos, incidente de assunção de competência, e também falaremos da hipótese de declaração de inconstitucionalidade após a prolação da decisão embargada. Vamos em frente. No começo do ano, nós fizemos um compromisso com aqueles que adquirissem qualquer de nossos livros, no sentido de doar o produto dos direitos autorais referentes às vendas desses livros, né? A aquisição de equipamentos médicos e hospitalares que pudessem ser utilizados, pudessem ser usados por profissionais da área de saúde, né? Que estão ali trabalhando contra a Covid, atendendo pessoas que eventualmente estejam acometidas com a doença, etc. e tal. E nos outros episódios, em episódios anteriores, a gente foi noticiando, né, doações realizadas para várias entidades, e no mês, com os direitos autorais do mês de junho, ou os valores oriundos dos direitos autorais recebidos com as vendas dos nossos livros no mês de junho, esses valores foram enviados a um projeto muito interessante desenvolvido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Cornélio Procópio, para a fabricação e doação de protetores faciais. Eles direcionam esses protetores sociais para várias instituições do Estado do Paraná e também de outros estados do Brasil. Estado do Paraná porque esse campus, né, dessa Universidade Federal, a Universidade Tecnológica Federal é do Paraná, então, por conta de localização, pessoas aqui da região do Estado do Paraná acabam pedindo com mais frequência, mas eles já enviaram para vários locais do Brasil também. E eu fiz referência a isso nas redes sociais, inclusive com indicação ali do site deles, inclusive também o modo como aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato com eles, tá bom? Então é isso, eu agradeço a todos que, com a aquisição de qualquer dos nossos livros, nesse tempo que estamos passando, permitiram apoio a projetos como este que eu estou mencionando aqui, e agradeço a todo o pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná que está envolvido nesse projeto, ok? Vamos em frente. O Código de Processo Civil de 2015 trata os embargos de declaração como recurso. Nós também assim os consideramos, tendo em vista o conceito de recurso que nós temos por apropriado. E hoje pode-se dizer que essa orientação majoritária, talvez até pacífica, na doutrina, mas nem sempre foi assim. Inclusive, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, até a alteração da Lei 8.950 de 1994, havia algumas vozes defendendo, por exemplo, que no caso de embargos de declaração opostos contra a sentença de primeiro grau, nós não estaríamos diante de um recurso, mas, por exemplo, diante de um incidente processual. E, sobretudo, à luz do Código de Processo Civil de 1937,
legislação revogada, portanto, pelo Código de 73, muitos autores sustentavam na doutrina que os embargos de declaração não tinham recurso. De todo modo, ainda na vigência do Código de 73, após essa alteração a que me referi, realizada pela Lei 8.950 de 1994, que passou a prever textualmente que os embargos de declaração seriam cabíveis contra a sentença e contra acórdão, né, na nova redação, então nova redação do artigo 535 do Código de 73, a doutrina passou a se consolidar no sentido de que, à luz da legislação brasileira, os embargos de declaração seriam de fato um recurso. De todo modo, o Código de Processo Civil de 2015, no artigo 1022 caput, e assim também no artigo 994, né, deixou bem claro que trata os embargos de declaração como uma espécie de recurso. De todo modo, se trata de um recurso sui generis, bem peculiar, porque os embargos de declaração não têm por finalidade, pelo menos não como uma finalidade imediata, obter um julgado que anule ou reforme a decisão impugnada, diferente, por exemplo, do que acontece ou que pode acontecer, né, ou acontece com mais frequência com o recurso de apelação. Por exemplo, em que eu apelo contra uma sentença pedindo que ela seja anulada, que ela seja reformada, né? Agora, no caso dos embargos de declaração, se requer que a decisão recorrida seja integrada. Esta é a finalidade imediata dos embargos de declaração, né? Eles não têm por finalidade, por propósito imediato, anular ou reformar a decisão embargada, mas integrar a decisão embargada no sentido de tornar essa decisão precisa ou tornar essa decisão completa, né? O artigo 1022 caput do Código de Processo Civil de 2015 dispõe textualmente que os embargos de declaração podem ter por objeto qualquer decisão judicial. E, a nosso ver, foi acertada essa opção tomada pelo legislador porque o dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento na nossa Constituição Federal e diz respeito a qualquer modalidade de decisão. Ou seja, o texto da nossa Constituição não distingue entre quais modalidades de decisões ou quais espécies de pronunciamentos do juiz poderiam ser objeto de embargos de declaração ou não, né? Isso está ali no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. E, de fato, não faria sentido que algumas decisões mal fundamentadas ou não fundamentadas, porque obscuras ou omissas, por exemplo, pudessem ser corrigidas por embargos de declaração, enquanto outras não. De todo modo, é importante, pessoal, deixar bem claro aqui que, embora, né, tenha a nossa jurisprudência se acomodado a essa redação do artigo 1022 do CPC em relação a boa parte dos casos em que se decidia outrora, né, não ser cabível embargo de declaração, por exemplo, contra decisões monocráticas, né, havia uma jurisprudência bastante forte, né, nesse sentido nos tribunais superiores, há ainda decisões no sentido de que alguns pronunciamentos judiciais não poderiam ser objeto de embargos de declaração. Então, recomendo muito cuidado, por exemplo, quanto aos embargos de declaração, se a parte deseja apresentá-los, interpor esse recurso contra a decisão fundada no artigo 1030 do Código de Processo Civil de 2015. Porque há muitos julgados no sentido de que esse pronunciamento judicial, né, realizado pela presidência ou vice-presidência do tribunal local, por ocasião do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial, por exemplo, quando a vice-presidência do tribunal local
não deixa muito claro em seu pronunciamento se não admite o recurso especial ou se nega seguimento ao recurso especial, né? A jurisprudência dos tribunais superiores, tanto do Supremo quanto do STJ, tem várias manifestações, várias decisões no sentido de que esse pronunciamento não é impugnável por embargos de declaração, salvo, né, no caso em que a obscuridade for de tal gravidade que impeça qualquer compreensão do pronunciamento judicial. Portanto, fica aí o aviso, fica aí a advertência. Cuidado, então, sobretudo nesse caso da decisão proferida com base no artigo 1030 do CPC. Eu, pessoalmente, discordo, né, dessa orientação. É uma orientação que vem sendo reiterada com base em julgados proferidos, que vinham sendo proferidos à luz do Código revogado, né, sobretudo no caso do Superior Tribunal de Justiça. Essa orientação surgiu à luz do artigo 543C do Código de 1973, mas até hoje há decisões nesse mesmo sentido, ainda que o Código de Processo Civil de 2015 seja expresso no sentido de que qualquer decisão pode ser objeto de embargos de declaração. Pois bem, então os embargos de declaração podem ter por objeto qualquer decisão judicial, é o que está ali no caput do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, mas eu insisto na ressalva que eu acabei de fazer quando tratei do tema, sobretudo em relação à decisão fundada no artigo 1030 do CPC. Quanto ao conteúdo, ou seja, quanto aos fundamentos dos embargos de declaração, o tema encontra-se disciplinado nos incisos do artigo 1022. De acordo com esses incisos, cabem embargos de declaração para, aspas, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Fecho aspas até aqui. Eu vou me aprofundar agora, na sequência, sobre a definição de omissão para fins de cabimento dos embargos de declaração. O CPC de 2015, a nosso ver, é mais preciso que o Código revogado no que diz respeito à definição de omissão. De acordo com o inciso 2º do artigo 1022, a omissão judicial que justifica a oposição de embargos de declaração é bastante ampla. A omissão, diz a lei, sobre ponto ou questão. Isso é, ainda que não tenham as partes controvertido sobre um tema, isso é, transformado isso em questão, e apenas que uma das partes tenha suscitado esse fundamento, ou seja, um ponto. Me refiro aqui àquela classificação ou diferenciação bastante tradicional na doutrina quanto à diferença entre ponto e questão. Além disso, pode-se tratar de tema a respeito do qual deva o órgão jurisdicional se pronunciar de ofício. A lei, quanto a esse ponto, deixou bastante clara a opção, no sentido de que, tratando-se de assunto a respeito do qual o órgão jurisdicional tenha que se pronunciar independentemente de provocação da parte, também cabem embargos de declaração. O parágrafo único do artigo 1022 do Código, por sua vez, revela a preocupação do legislador com que sejam adequadamente fundamentadas as decisões judiciais, remetendo a definição de omissão, que, como nós mencionamos, é bastante ampla, ao parágrafo 1º do artigo 489 do CPC. Então, basta nós lermos ali o inciso 2º do parágrafo único do artigo 1022, exigindo também que o órgão jurisdicional se manifeste expressamente a respeito de orientação jurisprudencial firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, que é o que está ali no inciso 1º do parágrafo único do artigo 1022. É interessante ressaltar esse ponto,
o Código de Processo Civil de 2015 exige que haja manifestação judicial a respeito de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. E não vincula essa obrigatoriedade de manifestação judicial à invocação ou à provocação por uma das partes. Isso é algo diferente do que acontece no caso referido no outro inciso do parágrafo único do artigo 1022, ou seja, no inciso 2º, que faz referência aos casos mencionados no artigo 489, parágrafo 1º do mesmo Código. Né? Então, disso se extrai que, embora importante a manifestação da parte a respeito, deve haver manifestação jurisdicional ex officio no caso previsto no artigo 1022, parágrafo único, inciso 1º do Código de 2015. Então, se, por exemplo, antes de proferir a sentença, o juiz nota que há uma tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de um recurso especial repetitivo, o juiz vai ter que se manifestar sobre essa tese. Claro que, se as partes não tiverem se manifestado a respeito, o órgão jurisdicional deve intimar as partes, né, para que elas se pronunciem sobre o tema em observância ao princípio do contraditório nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil de 2015. Agora, no caso previsto no artigo 489, parágrafo 1º, por exemplo, inciso 6º do Código, né, a parte tem que invocar enunciado de jurisprudência. Né? Então, não se tratando de um desses julgados vinculantes, por assim dizer, entre aspas, né, como de casos repetitivos, de incidente de assunção de competência, eu posso estar diante de uma manifestação jurisprudencial e, nesse caso, né, daí então, a norma processual vincula a obrigatoriedade de manifestação do órgão jurisdicional, pelo menos para fins de embargo de declaração, a prévia provocação da parte. Né? Vejam, o parágrafo único do artigo 1022, portanto, nesses seus dois incisos, faz uma diferenciação quanto aos fundamentos jurisprudenciais, né, a serem levados em consideração pelo órgão julgador, sobretudo para fins de embargo de declaração, dando especial destaque à hipótese em que se considera haver omissão por não ter havido manifestação pelo juiz, pelo tribunal, quanto à tese firmada em casos repetitivos e incidente de assunção de competência. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso agora na sequência. Como nós vimos, o inciso 1º do parágrafo único do artigo 1022 do Código de Processo Civil considera omissa para fins de cabimento dos embargos de declaração a decisão que, aspas, deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, fecha aspas. A meu ver, embora não esteja escrito aqui no inciso 1º do parágrafo único do artigo 1022, isso também se aplica, por exemplo, à hipótese em que a decisão deixe de se manifestar sobre um julgamento do Supremo Tribunal Federal que tenha declarado a inconstitucionalidade de uma norma que tenha servido de base para a decisão. Né? Daí, então, a meu ver, também nesse caso caberá o recurso de embargos de declaração, porque, na verdade, a essa conclusão nós podemos chegar, seja aplicando essa regra aqui por analogia, seja porque, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma norma, essa decisão faz coisa julgada erga omnes. Né? Então, por exemplo, o juiz de primeiro grau, se ele deixa de se pronunciar ou se ele se omite sobre essa declaração de inconstitucionalidade do Supremo, se aplicável ao caso, ele estará violando também a coisa julgada. Bom, pois bem, parece não haver maiores dúvidas no caso em que a decisão é proferida após
o STJ, por exemplo, ter firmado uma tese no julgamento de um recurso especial repetitivo, ou após, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado ter julgado um incidente de assunção de competência e o juiz de primeiro grau proferir a sentença após esse julgamento. A questão que se coloca, e eu quero conversar com vocês sobre isso e analisar alguns julgados aqui, a questão que se coloca, no entanto, é um pouco diferente, ou bastante diferente, nos casos em que, após proferida a decisão, voltando ao exemplo, pelo juiz de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça julga um recurso especial repetitivo e fixa uma tese. E nesse caso, né, caberá o recurso de embargos de declaração? Claro. Né, aqui nós estamos pressupondo que, por hipótese, né, foi proferida a decisão e, dentro do prazo para a oposição dos embargos de declaração, o STJ firmou uma tese no julgamento de um recurso especial repetitivo. Ou ainda, a parte pode ter apresentado recurso de embargos de declaração que aguarda julgamento, né? Então, os autos estão conclusos, por exemplo, com o juiz de primeiro grau, porque a parte opôs embargos de declaração, apontando um vício entre esses descritos no artigo 1022. E enquanto os autos estão conclusos e o juiz ainda não julgou os embargos de declaração, daí vem o STJ e julga o recurso especial repetitivo e fixa uma tese. Aí então surge essa dúvida. O que fazer? Nesse caso, né, essa tese vai ter que ser considerada no julgamento dos embargos de declaração, ou a parte poderá opor embargos de declaração se ainda houver prazo para suscitar essa tese que foi firmada após, né, a prolação da decisão, nesse exemplo, pelo juiz de primeiro grau. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, continha manifestações apenas respondendo negativamente a essa pergunta. Recentemente, no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação número 15.724, o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão e a situação aqui era bastante interessante, inusitada até. Eu vou ler aqui a descrição que foi feita pela ministra Rosa Weber, presidente da primeira turma e relatora desse julgado. Ela que proferiu o voto que acabou sendo um voto vencido, mas ela descreveu bem a hipótese. Disse ela, abro aspas aqui para o trecho do que disse a ministra Rosa Weber. Na verdade, esse é um processo que ficou para trás. Foram opostos embargos declaratórios em 22 de abril de 2016 e a repercussão geral no agravo em recurso extraordinário 791.932, que ensejou o tema 739, foi julgado em 11 de outubro de 2018, com publicação em 6 de março de 2019. O trânsito em julgado foi em 14 de março de 2019. Né? De fato, a tese foi aprovada antes do julgamento dos embargos de declaração, mas aí eu realmente resisto, etc, etc. Então vejam, os embargos de declaração foram opostos no ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, né, em 2018, e esse recurso de embargo de declaração só veio a ser julgado em maio de 2020. A ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, nesse caso, votaram no sentido de que a superveniência de tese sobre questão constitucional não deveria ser levada em consideração no julgamento dos embargos de declaração. Né? Por quê? Porque a decisão embargada não haveria de ser considerada omissa nesse caso. Né? Foi o que disse a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio. Quem abriu a divergência nesse caso foi o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele falou muito rapidamente sobre essa questão, dizendo, olha, nós firmamos a tese, né? Nesse sentido nós temos que considerar a tese. Daí, na sequência, o ministro Fux também mencionou isso. O ministro Fux daí disse, olha, aspas, é aqui o novo Código de Processo Civil
prevê essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração para reajustar a jurisprudência firmada em teses do STF ou STJ. Fecha aspas até aqui. Daí ele acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. E na sessão de julgamento houve uma discussão e o ministro Barroso chamou atenção para o fato de a turma estar mudando a sua orientação jurisprudencial a partir daquele caso. Daí ele disse assim, o ministro Luiz Roberto Barroso. Quando nós decidimos lá atrás, não havia ainda o pronunciamento plenário, etc. E daí ele disse, olha, mas então antes do trânsito em julgado são opostos embargo de declaração que se postula a aplicação da jurisprudência que se formou, que supervenientemente se formou, né? E suscita a questão. Né? A questão processual, ainda o ministro Barroso, a questão processual, aspas, a questão processual que nós estamos definindo aqui e que eu acho que é importante é saber se antes do trânsito em julgado e em embargos de declaração é possível dar efeitos infringentes à decisão anterior para ajustá-la à nova jurisprudência. Né? Fecho aspas. Né? E mais adiante ele começa a dizer aqui, o ministro, ele volta a dizer aqui, o ministro Barroso, que doravante eles vão ter que adotar aquela orientação, né? De que é possível levar em consideração no julgamento de embargo de declaração a tese formada supervenientemente à decisão embargada. Eu, inclusive, assim que eu soube dessa decisão, eu até escrevi nas redes sociais, nas minhas páginas nas redes sociais, eu disse, olha, essa questão é muito importante e a turma, nesse caso a primeira turma, a meu ver, deveria ter levado esse ponto, né, ao Tribunal Pleno, ao plenário do Supremo, para ali ser resolvido, né, o ponto ser ali resolvido. De todo modo, nós sabemos que isso é muito difícil, poderia demorar muito para essa questão ser solucionada em termos definitivos pelo plenário. De todo modo, está aqui registrada a decisão. Interessantíssimo, né? Esse julgado aqui. E no Superior Tribunal de Justiça, como é que a questão tem sido resolvida? Bom, no STJ há manifestações em ambos os sentidos. Eu selecionei aqui 2 julgados, tá, do Superior Tribunal de Justiça, ambos proferidos neste ano de 2020. Pode haver outros, tá? Além desses aqui, talvez até mais recentes ou eventualmente um pouco anteriores, mas eles servem para revelar aqui a divergência que há no STJ sobre essa questão. Né? Então, por exemplo, a segunda turma, no julgamento dos embargos de declaração no agravo interno, no agravo em recurso especial 1060719, julgamento de maio de 2020, tá certo? Adotou, embora não se referindo a essa decisão do Supremo, aqui que eu mencionei há pouco, adotou orientação similar. Admitiu embargos de declaração para tornar sem efeitos decisões e votos, etc., né, que não tenham considerado a tese firmada, né, ainda que posteriormente a essas decisões. Né? Daí até aqui no voto, o relator, o ministro Falcão, ministro Francisco Falcão, no voto o ministro diz assim, no item 3 do voto, a Corte Especial do STJ tinha entendimento de que não seria possível a devolução na estreita via dos embargos de declaração por não ser adequada para o simples rejulgamento da causa mediante o reexame da matéria já decidida. Daí entendia-se que a superveniente modificação do julgamento não enseja o rejulgamento da causa por ser os embargos de declaração de índole meramente integrativa, e cita julgados da Corte Especial. Né? E daí, todavia, recentemente a Corte Especial reafirmou o entendimento no sentido da devolução com fundamento, devolução dos processos à instância local. Abro parênteses aqui. Devolução dos processos com fundamento, devolução com fundamento, tanto no artigo 256L do Regimento Interno do STJ, como do artigo 1037, etc. Né? E daí decidiu a segunda turma, no sentido de serem acolhidos os embargos de declaração para aplicar o julgamento, né, de recurso especial repetitivo, ainda que este julgamento tenha acontecido após a decisão embargada. E nesse caso aqui, para fim de determinar a devolução dos processos para a instância local.
Mas o próprio STJ, num julgamento um pouco mais recente que eu identifiquei aqui, e reitero, pessoal que está nos ouvindo, eu estou concluindo a revisão e a gravação deste episódio no dia 20 de agosto de 2020. Uma outra decisão recente, publicada neste mês de agosto de 2020, nos embargos de declaração, no agravo interno, na petição, no HC, no pedido de extensão em habeas corpus, número 484074, uma decisão da sexta turma, embora no âmbito de processo penal aplicou essa questão também com base em princípios que são igualmente, que devem ser considerados igualmente no âmbito do processo civil. E nesse caso, aplicou-se, né, orientação em sentido diverso, isso é, no sentido de que a modificação superveniente de jurisprudência após a decisão embargada, tá certo? Né, não permite que esse novo entendimento, essa nova orientação, seja levada em consideração no julgamento dos embargos de declaração. O relator é o ministro Sebastião Reis Júnior e o ministro Rogério Schietti Cruz falou bastante disso em seu voto vista. Tá certo? Eu vou tomar a liberdade de ler aqui um trechinho da orientação por ele manifestada no seu voto. Aspas. Inicialmente, há de se distinguir os embargos de declaração que a. pretendem a revisão da decisão embargada a fim de alinhá-la com a mudança jurisprudencial superveniente dos aclaratórios opostos, e b. com o objetivo de alterar o julgado com fundamento em entendimento jurisprudencial mudado anteriormente ao julgamento do recurso. No primeiro exemplo, há o julgamento e, posteriormente, a alteração jurisprudencial, manejando a parte interessada em seguir os embargos de declaração a fim de alterar o resultado do julgamento com base na nova jurisprudência. No segundo, há a mudança da jurisprudência e, depois, o julgamento que se ignora, ou em que se ignora o precedente, motivo pelo qual a parte opõe os aclaratórios com a finalidade de também alterar a decisão. E daí ele diz, prossegue o ministro, a hipótese destes autos refere-se ao primeiro caso, e daí ele rejeita, né, os embargos de declaração. E cita manifestações da Corte Especial do STJ, no processo 1032-653, no processo 924992, no sentido de que, né, coloca ali, jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido da inadequação dos embargos de declaração para rejulgamento da causa, né, etc. A Corte Especial já adotou o entendimento de que a superveniente modificação do entendimento consignado no acórdão embargado não enseja o rejulgamento da causa, por serem os embargos de declaração de índole meramente integrativa. Então, vejam que não é possível dizer que a jurisprudência do STJ seja pacífica em qualquer sentido, e me arrisco a dizer que isso que eu acabei de mencionar, vale também para o Supremo Tribunal Federal. Né? Não é possível afirmar que há uma orientação firme do Supremo Tribunal Federal quanto ao uso dos embargos de declaração para este fim. Eu, pessoalmente, pessoal, neste momento, né, eu tenho refletido bastante sobre essa questão, eu tenho a impressão de que, no caso, né, em se tratando de tese firmada em julgamento de caso repetitivo, em se tratando de tese firmada em incidente de assunção de competência, em se tratando de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, né, a meu ver, ainda que essas decisões dos tribunais superiores que tenham firmado uma determinada tese, né, nesses casos, sendo que essa tese tem caráter vinculante de acordo com o regime do Código de Processo Civil ou até da Constituição Federal, se houver prazo para oposição de embargos de declaração, né, ou se os embargos de declaração já tiverem sido opostos, mas ainda não julgados, a meu ver, essa tese há de ser levada, sim, em consideração. Então, se, por exemplo, for proferida uma sentença
e imediatamente após a prolação da sentença, o Tribunal Superior firma uma tese, né? E abre-se o prazo para eu opor embargos de declaração. Penso que é possível opor os embargos de declaração suscitando essa questão, embora rigorosamente não se possa dizer que haja aqui uma omissão no sentido técnico do parágrafo único, inciso 1º do artigo 1022. Mas, se nós considerarmos todo o sistema que trata, né, do julgamento de casos repetitivos, de assunção de competência e assim por diante, nós sabemos que, por exemplo, se o Tribunal de Justiça do Paraná profere um acórdão e esse acórdão é impugnado por recurso especial, né, e durante a tramitação do recurso especial, o STJ firma uma tese em julgamento de recurso especial repetitivo, o STJ sequer vai receber esse recurso especial. Ele vai determinar a devolução dos autos ao juízo ACO para que o juízo ACO aplique a tese, né? Então me parece que, embora não haja uma omissão no sentido técnico a que se refere aqui o artigo 1022, inciso 2º, cumulado com o parágrafo único, inciso 1º, do Código de Processo Civil, o sistema que é imposto aqui pelo Código de Processo Civil no que diz respeito à aplicação de teses firmadas em casos repetitivos, em incidente de assunção de competência. Isso vale também, a meu ver, para a hipótese de declaração de inconstitucionalidade, pelas razões que eu expus agora há pouco, né? Considerando que, naturalmente, e a aplicação escorreita desse regime acabará conduzindo a que, né, se determine o rejulgamento da questão pelo órgão que proferiu essa decisão sem a aplicação da tese, né, me parece que é de se admitir sim o recurso de embargos de declaração para este propósito, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que estabelecer que nós estaremos diante não de uma omissão em sentido próprio, mas de uma espécie de omissão, por assim dizer, que é detectada supervenientemente, né? Aliás, né, eu mesmo faço isso, e outros autores que escrevem a respeito do artigo 494 do Código de Processo Civil sustentam que essa disposição, né, que diz que, publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir erros materiais e por embargos de declaração, essa disposição ela não deve ser considerada isoladamente, mas também deve levar em consideração outras disposições, como aquelas que estabelecem, né, que a tese firmada haverá de ser aplicada e eventuais recursos especiais já interpostos devem ser devolvidos para a aplicação dessa tese. O mesmo modo de pensar, a meu ver, deve se aplicar também nos casos em que já houver embargos de declaração, os embargos de declaração já tiverem sido opostos e os autos estarem concluídos para julgamento, e ainda que os embargos de declaração não tenham por fundamento a aplicação da tese, né? Essa tese firmada supervenientemente. Então, pode suceder que os embargos de declaração sejam opostos com base, por exemplo, numa outra omissão ou numa obscuridade, né? Ou coisa assim, e esses embargos de declaração sejam conhecidos. Vejam, no caso de os embargos de declaração serem conhecidos com base nesse fundamento, né, embora os embargos de declaração sejam recurso de fundamentação vinculada, isso diz respeito à etapa de admissibilidade dos embargos de declaração, ao conhecimento dos embargos de declaração. Então, uma vez conhecidos os embargos de declaração, né, o órgão julgador, né, se ele perceber que é o caso de se aplicar uma tese firmada pelo Tribunal Superior, ele não pode se omitir. Então, por exemplo, né, se eu oponho um embargo de declaração contra um acórdão proferido pela primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, suscitando determinados vícios, né? E antes do julgamento desses embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma norma que servira de fundamento, né, para esse julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça, entendo, salvo o melhor juízo,
que, ainda que conhecidos os embargos de declaração por outro julgamento, aquela declaração de inconstitucionalidade haverá de ser levada em consideração pelo tribunal, né, e deverá ser aplicada pelo tribunal. Não sendo assim, vejam que paradoxal, né, será admissível embargos de declaração contra a decisão que tiver julgado os embargos de declaração, porque a decisão que julgou os embargos de declaração terá ser omitido sobre essa tese, né? E daí então, nos segundos embargos de declaração, acabará sendo aplicável o artigo 1022, inciso 2º, acumulado com o parágrafo único, inciso 1º do Código de Processo Civil. Então, por causa disso e por essas razões, me parece correta a conclusão a que chegou a maioria dos ministros que integram a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento realizado em maio de 2020, né, quando eles acolheram os embargos de declaração no agravo regimental na reclamação 15.724. É isso. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado deste nosso episódio. O tema é bastante complexo, mas muito interessante. Eu aguardo a opinião de vocês sobre o que eu comentei aqui. Sugestões e críticas serão muito bem-vindas. E um modo de apoiar o nosso trabalho é compartilhar, né, este episódio número 26 e os outros episódios que estão aí em nossas páginas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.